António Costa não tem margem para poder aplicar qualquer receita de austeridade. É verdade, ele debaterá sempre com aquilo que será a resistência de bloquistas e comunistas no momento em que tiver que introduzir medidas um pouco mais duras. Agora, também é verdade que os principais riscos, as variáveis mais imprevisíveis são externas, isto é, do ponto de vista político, António Costa tem mantido uma resiliência notável naquilo que é o entendimento com os partidos à sua esquerda, e os acordos que foram assinados separadamente têm sido mantidos de forma absolutamente inviolável, e isso é também... diálogo permanente que acontece com no diálogo Parlamento, permanente, mas não só. que era essencial. Isto é, se não houvesse constantemente uma espécie de negociação daquilo que são as linhas orientadoras, dificilmente o Governo teria chegado até agora, e é preciso recordar aqui que já houve alguns episódios bem complicados do ponto de vista daquilo que é a contestação externa. Temos as 40 horas ainda por resolver, por exemplo. Exatamente. Agora, como tu dizes, e muito bem, o problema é a discussão do Orçamento de Estado para 2017 e saber se a União Europeia dá alguma margem de manobra para que essas medidas adicionais a serem introduzidas nunca esbarrem contra aquilo que são os princípios fundadores de bloquistas e comunistas. Isso pode acontecer com este diálogo, mas é importante ter uma execução orçamental que atinja os objetivos, e tudo isto depende da Europa e do resto do mundo. Este sinal ontem dado pela Alemanha, pela economia alemã, de algum crescimento, pode ser animador, pode estar de alguma forma na base do sorriso de António Costa ontem e hoje? Sim, é isso, porque a economia portuguesa vai depender muito daquilo que for a resposta externa, tendo em conta que as exportações continuam a ser aqui uma variável muito importante. Agora, também é verdade que o consumo interno não está a dar grandes sinais e que a economia tem todas essas dificuldades. Por isso é que eu separaria aqui dois aspectos. As famílias têm um bocadinho mais dinheiro no bolso, mas é um não bocadinho. É o suficiente, é só um bocadinho, isso não é suficiente. Agora, do ponto de vista político, eu acho que o Presidente da República tem razão. Não há, neste momento, à vista, nenhum sinal que possa induzir um clima de crise que possa abalar aquilo que é a estabilidade política nesta legislatura. Na oposição, Pedro Passos Coelho, tem sido uma ajuda para este governo? As pessoas olham, comparam e dizem, bem, queremos isto ou não queremos isto? É verdade, tem sido uma ajuda, até porque aquilo que são as medidas apresentadas pelo PSD têm um grau de simpatia muito menor do que as propostas deste executivo. Essa alternativa está sempre ali. A alternativa está ali, mas não muda, e é por coerência do próprio líder do partido, mas também não é suficientemente atraente, porque a verdade é que as propostas do PSD são bastante mais restritivas do que as propostas deste executivo, e portanto as pessoas olham com outra simpatia para estas medidas, até porque veem que elas de alguma maneira, em primeiro lugar, são melhor comunicadas do que as propostas do anterior executivo. Em segundo lugar, acabam por, de alguma maneira, funcionar. Isto é, percebemos que deixou de haver aquela obsessão apenas com a questão das finanças e que agora se começa a perceber, bem ou mal, que os vários ministérios estão a ter um rumo. E aqui eu chamava a atenção para o programa Simplex, que de alguma maneira foi transversal às várias áreas e mostra que o Governo não está adormecido, ao contrário do executivo de Pedro Passos Coelho e de Paulo Portas, em que alguns dos ministros nós já nem ouvíamos falar deles. Estes aqui, nem que sejam com pequenas medidas, percebemos que estão a tentar fazer alguma coisa. E isso, do ponto de vista daquilo que é a percepção que as pessoas têm do funcionamento do Governo, acaba por ser positivo. Ricardo e Carlos, obrigado aos dois por terem vindo a este Jornal 2 olhar para os 6 meses do Executivo.